Bem, boa tarde aos colegas e aos professores. É, eu não pude participar dessa aula hoje porque eu estaria numa reunião com a minha orientadora referente ao capítulo do livro. Nós estamos com um prazo bem apertado, então resolvi fazer essa apresentação, se assim o professor Diego permitir, né? E participar dessa maneira. Para a aula para o seminário que a gente vai apresentar dia primeiro, nós estamos trabalhando com este modelo de plano de aula. É um plano que a gente pegou como modelo de uma universidade, né? E aí ele faltam alguns detalhes, aliás, faltam todas as coisas ainda, porque a gente está organizando, mas já é legal a gente mostrar como que a gente está estruturando o nosso plano de aula, não é? Primeiramente, a identificação da universidade, né? Se quiser, coloca o logo também, um detalhezinho que, né, faz falta. A identificação dos ministrantes, da disciplina, do tema que a gente vai trabalhar nesse seminário, a data e esse modelo pede até a hora. Posteriormente, nós temos o segundo, né, espaço, que é com o plano em si. Nesse plano vai contemplar os objetivos, tanto geral quanto os específicos, e ao lado os conteúdos que a gente pretende mediar, né, nesse plano de aula, tá? Nesse caso, envolvendo a didática no nível superior, o que a gente vai trabalhar dentro dessa temática são os conteúdos que a gente vai mediar. Os recursos, né, são todos o material pedagógico que a gente vai utilizar para viabilizar essa ministração, né? Como é virtual, tem um computador, o software de apresentação, PowerPoint, né? Um vídeo que seja, tudo isso vai estar nos recursos que a gente vai necessitar para que haja a realização desse seminário. Nos procedimentos, né, metodológicos, aqui é bem detalhado, tem uma introdução para o que a gente quer trabalhar, o desenvolvimento, o modo como a gente passo a passo, a gente vai apresentar o que primeiro, né? Depois disso, qual vai ser o design daquilo que a gente quer mediar com esse plano e a conclusão dos procedimentos, né? Tá bem detalhadozinho esse plano de aula. A avaliação muito importante, porque é uma avaliação realizada de maneira continuada no decorrer da apresentação desse seminário. A gente já colocou alguma coisinha aqui, né? E as indicações bibliográficas, né, do conteúdo trabalhado. Esse basicamente é o plano que a gente vai seguir, né? A estrutura. E eu queria mostrar também o plano que eu utilizo para a realização das minhas aulas no ensino básico também. Deixa eu dar uma pausa. Pronto. Quero dizer primeiramente que foi muito difícil eu aprender a fazer um plano semanal. Basicamente, eu aprendi na base da necessidade, né? E aí nós temos sempre que fazer esse planejamento das nossas aulas semanalmente. Na segunda-feira, esse plano já deve estar no sistema da secretaria, que é feita um monitoramento do que a gente está realizando, tá? E como eu tenho uma turma muito seriada e a gente trabalha muito com as habilidades da BNCC, basicamente a gente trabalha as habilidades da BNCC. Então, numa aula, várias vezes, muitas das vezes, eu preciso trabalhar com 3 habilidades. São 3 níveis diferentes, primeiro, segundo, terceiro. E aí eu procuro habilidades que a unidade temática e o objeto de conhecimento, eles sejam os mesmos, porque se eu trabalhar várias unidades e vários objetos, se torna uma loucura, inviabiliza a minha aula, tá? E aí, nesse caso aqui, nós temos o que é o conteúdo que a gente vai trabalhar, né? Que aí é dividido em unidade temática, objeto de conhecimento, para quê, né? Qual o objetivo
desse conteúdo que a gente vai trabalhar, e nesse caso o objetivo para que essas habilidades sejam desenvolvidas nos alunos, essas 3 habilidades, né? E como, que são as estratégias metodológicas, como no anterior do nível superior, é como se fosse um passo a passo daquilo que a gente vai aplicar em sala de aula, né? E com o quê? Quais os recursos, os materiais didáticos que eu preciso para que a minha aula seja viabilizada, né? Tudo que eu preciso eu coloco aqui. Se eu levo o computador, eu coloco um papel A4, lápis, o livro, até papelão, quando é uma aula de arte que eu preciso fazer algum material reciclado, eu coloco papelão, então entra tudo nos materiais didáticos. E o que e como avaliar? A gente, nesse caso, é bem discriminado direitinho o que a gente quer avaliar, quais os procedimentos avaliativos, né? Como é a forma que a gente avalia, e muitas das vezes a gente precisa colocar até o instrumento avaliativo, né? É uma discussão muito grande essa questão do instrumento avaliativo, porque muitas das vezes a avaliação se dá a partir da observação, a gente não tem uma prova, né? E às vezes a gente entra numa discussão forte porque querem que a gente coloque aqui o instrumento avaliativo. Aí pode ser um debate, pode ser uma roda de diálogo, pode ser a observação das habilidades em processo, ali o aluno fazendo uso dessas habilidades, enfim, né? Mas é necessário que tenha esse procedimento avaliativo em todos os planos, sejam eles do nível fundamental ou do superior, não é? Educação infantil não tem uma avaliação, não, né? Não tem, eles ainda não passam por esse processo, né? Então, a forma de fazer, as meninas aqui da educação infantil podem até nos mostrar como que faz. Eu trabalhei pouco tempo na educação infantil e não sei muito como que faz, tá certo? Então, é isso, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada, tchau, tchau.